jovem artista que encontrou na grafitagem não apenas uma fonte de renda, mas uma paixão que o motiva a viver. No quadro Qual é a Sua de hoje, você vai conhecer um grafiteiro que com a sua arte quebra paradigmas e encanta os que o cercam. Veja agora na reportagem de Wendel Rodrigues. O início foi criança. A minha mãe, ela vendia artesanato. Ela era aquela pessoa que inventava de tudo um pouco para sobreviver, né? E eu fiz de tudo, arranjo, pintura em pano de prato, vendi sorvete, essas coisas, almofada, pintura em tela, em telha, artesanato com lâmpada, um monte de coisa. Daí começou o interesse do desenho, né? Porque a minha mãe ela não sabia desenhar, a gente comprava os moldes prontos, ou os desenhos prontos para a gente copiar e pintar, né? Aquilo que a gente fosse vender. Um interesse que surgiu aos 10 anos de idade, mas o primeiro contato com o spray, principal instrumento de trabalho, ocorreu num lugar inusitado. No lixo. Aqui no Distrito Mecânico, no lixo. A gente se juntava uma turma para ir fazer reciclagem, catar cobre, alumínio, ferro. Aí num desses rolê com os meus amigos eu encontrei uma latinha de spray com um pouquinho de tinta dentro, né? Um cheirinho, como o pessoal fala. Aí daí comecei a brincar. Uma brincadeira que pouco a pouco foi se transformando em algo sério. E o grafite, que surgiu em 1960 nos Estados Unidos como uma manifestação cultural, foi se incorporando a Marcos. E com uma particularidade. Sabe quem o ensinou? O tempo, a curiosidade, a humildade principalmente, de estar perguntando, de procurar informação, de ser uma pessoa aberta. Não ser estrelinha, eu acho que é isso. Aos 29 anos, Marcos vive exclusivamente da grafitagem. Com uma foto na mão esquerda e o spray na direita, ele começa a produzir. A criação é numa sala emprestada por um amigo pintor, que também é admirador do trabalho. Eu vejo que é uma profissão digna, honesta, não é? E acima de tudo é uma profissão em que muitos curiosos queriam aprender como fazer, né? Porque acima de tudo é muito lindo, né? Não é o único. Admiro muito. Eu acredito que a pessoa quando propõe caminhar no período de ser um profissional, ele tem que zelar pelo aquilo que ele procura ser. Os elogios são comuns, mas o preconceito ainda está por perto. Um pouco. Não como antes, mas um pouco. O pessoal tem uma aceitação melhor hoje em dia do grafite, já tem uma certa visibilidade como arte, né? O pessoal aceita hoje em dia como a arte, não um vandalismo ou uma coisa de uma pessoa que não tem o que fazer. Marcos faz muito. Artista, grafiteiro e negro. Hoje em dia, acho que o lance do racismo ele está um pouco já longe já do cotidiano da gente. Enquanto isso, ele prossegue em silêncio e concentrado. Por fim, a última cor, laranja, e finalmente a assinatura. Em 30 minutos, Marcos conseguiu terminar o trabalho. Aliás, um belo trabalho, porque aqui não há somente um desenho coberto por tinta. Cada traço, cada um deles tem um significado, um valor para a vida do artista. O grafite para mim é minha identidade hoje em dia. Diante disso, como seria Marcos sem o grafite? Sem cor. Uma pessoa sem cor, sem vida. Ainda bem, Marcos, que você e o grafite estão sempre frente a frente. Get you up and go make you grind. I'm thinking about snatching her up, dirty, making her mine.